O nascimento do Trabagal Sport União está ligado à introdução do futebol em Portugal. Por volta de 1913, terá surgido o Trabagal Futebol Clube. O grupo esportivo trabagalense, envolvendo mais os jovens da terra, despontou em 1920. O entendimento entre os dois clubes era amistoso e contribuiu para que a fusão fosse uma realidade. Um era melhor que dois. Assim exprimiu António de Oliveira Mendes o espírito da fusão. Nasce, então, oficialmente, em 1 de maio de 1922, o Trabagal Sport União TSU. Em 13 de maio de 1923, pela primeira vez, uma equipa trabagalense joga em Abrantes. Foi no campo de Valderrobão, com o grupo de futebol clube Operário Abrantino. Eduardo Duarte Ferreira, porventura em 1927, terá cedido uma parcela de terreno na zona atrás das hortas para o campo de futebol onde se encontra atualmente o campo de jogos Comendador Eduardo Duarte Ferreira. Em 1 de maio de 1932 é inaugurada uma bancada de madeira oferecida pela empresa Duarte Ferreira e Filhos, que sempre acarinhou o interesse dos seus operários pela prática desta nova modalidade. Neste local, em 13 de novembro de 1927, o Trabagal Sport União venceu por 2-0 União Futebol Comércio e Indústria de Tomar. Integravam a equipa do Trabagal Sport União, entre outros, Carlos Moreira, Cheu, Breu, António Manana, José Réquio, Cândido Mineiro, António César, Bento de Jesus e Caetano. Em 1948, o TSU participa no Campeonato Distrital da 2ª Divisão. A Metalúrgica Duarte Ferreira estava no apogeu e a Tramagal chegavam operários com jeito para o futebol, na mira de um emprego interessante e estável, conciliável com a modalidade que praticavam. A equipa era reforçada e o Tramagal afirmava-se no futebol distrital. A Metalúrgica Duarte Ferreira construiu sob a égide do seu fundador, Comendador Eduardo Duarte Ferreira, entretanto já falecido, um esplêndido campo de jogos que foi inaugurado no dia 3 de maio de 1951. A 25 de janeiro de 1953, cerca de 200 tramagalenses deslocam-se a Alpiarça no apoio à equipa em jogo decisivo do Distrital da 2ª Divisão. Os azuis de Tramagal venceram por 5-0 e conquistaram para o clube o primeiro título distrital sob o comando de Desidério Exa, e o TSU alinhou com Jacinto, Lúcio, João Júlio, Jorge, Eusébio, Tomás, Andrade, Agostinho, Coelho, Satiro e Valventos. Marcaram os golos Satiro, Valventos, Coelho, 2 Andrade e completaram o plantel ainda Luís Santos, Duarte, Calado, Padilha e Sousa. O primeiro título distrital chega na época de 1959-60, a que se seguiram mais 4 consecutivos, num ciclo de hegemonia do Tramagal Sport União no futebol do distrito. Bonito, Paz Dias, João Júlio, Pimentel, Estevão, Agostinho, Fernandes, Motacarmo, Carmelino, Gabirro, Galileu, Pachim, Romano, Monteiro, Helder Bicho, Armando e Vítor, sob a direção do treinador Massano e com o engenheiro Rui Duarte Ferreira como presidente da direção, conquistaram para o TSU o primeiro título de campeão distrital da 1ª Divisão.
O Tramagal Sport União conquistou 7 títulos de campeão distrital da primeira divisão em 8 anos, entre 1960 e 1967. Subiu à segunda divisão nacional em 1966-67, a maior proeza desportiva do clube, onde se manteve até à época de 1973-1974. O Tramagal disputa hoje um importante desafio e que poderá confirmar a ascensão à segunda divisão nacional. Tarde de muito sol, o campo de jogos está repleto. Os tramagalenses aspiram à subida, entusiasmados com a vitória por 3-0, conquistada uma semana antes em Leiria. O Tramagal alinha com Bonito, Mateus, Redol, Nelson e Armando, Paula e Nineu, Rui, Cardoso, Pedra e Cunha. O nulo no marcador persiste. O Tramagal gera o jogo e a vantagem conquistada em Leiria por 3-0. No primeiro tempo, Pedra desperdiçou um penalti que não afetou o domínio do TSU. Nineu está no grande círculo, ultrapassa um adversário, então se esférico para Rui, que passa para Pedra. No lado direito do ataque, este avança, faz um drible curto, chuta forte e golo! 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 Tramagal! Golo! Golo! É Pedra que faz um 1-0. No dia 18 de junho de 1967, o TSU atingiu o maior feito da sua história com a subida à segunda divisão nacional. A vitória no Comendador por 1-0, um golo do nosso ídolo, Pedra, sobre a União de Leiria, carimbou definitivamente a subida e constituiu um marco na história do clube. O Tramagal Sport União está finalmente na segunda divisão. É tempo de festa para o povo do Tramagal. A adega da Casa Duarte Ferreira abre as portas, o vinho jorra pelas pipas. É um dia de grande festa em Tramagal. 18 de junho de 1967. É um dia para a história do Tramagal. Última jornada da época de 1969-1970. O Tramagal precisa obrigatoriamente de ganhar. Está um ambiente de intenso dramatismo a pairar sobre o campo de jogos do Tramagal Sport União. Emílio Graça, o Sadinho que nos levou à segunda divisão, é o técnico. O Tramagal alinha com Bonito, Mateus, Rui, Ivo e Armando, Capeto e Batista, Ferreira Pinto, Mendes, Pedra e Cunha. Está um intenso calor, muita ansiedade e o nulo persiste. Ferreira Pinto, por 2 ocasiões, poderia ter adiantado o TSU no marcador. Aos 86 minutos, mesmo ao cair do pano, o angolano Mendes faz o golo que confere a vitória e a permanência da segunda divisão nacional. Foi um final dramático. Nos balneários, os jogadores, técnico, massagistas e diretores festejam a proeza. O povo de Tramagal suspira de alívio. Os azuis da cor do céu permanecem na segunda divisão nacional. Grande multidão no campo de jogos, comentador Eduardo Duarte Ferreira, no encerramento da época 72-73. Os tramagalenses marcam presença para segurar o TSU na segunda divisão nacional. O Tramagal alinha com Bonito, Cardoso, Vicente, Ivo e Cunha, Albino e Tony, Totói, Pedra, Marco Aurélio e Paris. O Tramagal, embora jogar bem, denotava grande nervosismo. Os jogadores viam o tempo a passar sem aparecer um golo que lhes desse a tranquilidade. O Monte de Mor defende e o guardião Vital
faz jus à brilhante carreira com grandes defesas. O infortúnio bate à porta do TSU. Aos 42 minutos, Vicente, num corte de cabeça, introduz a bola na baliza errada. Aos 56 minutos volta à esperança. Pedra, sempre ele, empata a partida. A bancada lateral exulta e pede só mais um. Vieirinha, técnico trabalhalense, levanta-se e corrige o público e quer Tramagal. O veterano Cunha e o brasileiro Marco Aurélio pautam o jogo de forma extraordinária. E aos 64 minutos, na sequência de um pontapé de canto, após vários ressaltos, Pedro dá o toque final e coloca o TSU em vantagem. O Tramagal Sporting mantém-se na segunda divisão nacional. A época de 1973-74 termina já depois do 25 de Abril. O declínio estava próximo em virtude da crise anunciada na metalúrgica Duarte Ferreira. O Tramagal Sporting ficou em último lugar na Zona Sul, terminando assim o sonho da segunda divisão nacional. É o tempo da prata da casa. Para muitos que não tiveram oportunidades, a ocasião de servirem o clube da terra, em tempos difíceis, com orgulho e honra, independentemente dos resultados. A década de 80 começa bem para as cores azuis, a vencer 2 taças do Ribatejo consecutivas e esteve na luta pela subida à terceira divisão nacional. Ainda nesta década, com o Tramagal numa profunda crise económica, o TSU apresentou dificuldades em permanecer no principal escalão do futebol ribatejano. A época de 1992-93 ficou marcada pela descida de divisão. O Tramagal Sporting passou a disputar a segunda divisão da Associação de Futebol de Santarém. Apesar de tudo, na época seguinte, o TSU consegue o regresso à primeira divisão. Na época 2011-2012, pela primeira vez nos últimos 60 anos, o Tramagal Sporting não está presente em competições séniores. É um momento de profunda tristeza. Porém, na época de 2013-2014, o TSU voltou à competição no escalão sénior. Durante os 100 anos de existência, o TSU participou em 8 épocas na segunda Divisão Nacional, 11 épocas na terceira Divisão Nacional, tendo sido vice-campeão em 1966-67, 11 presenças na Taça de Portugal, 4 presenças na Taça Ribeiro dos Reis e 1 presença na Taça Ricardo Ornelas.
O Tramagal Sport União é o terceiro clube mais titulado da Associação de Futebol de Santarém. 7 campeonatos distritais da primeira divisão, um campeonato distrital da segunda divisão, uma taça de honra e 3 taças Ribatejo. É o clube mais eclético do concelho de Abrantes e um dos mais prestigiados do distrito de Santarém. No TSU, outras modalidades fazem parte da sua história centenária. O atletismo, a pesca desportiva de rio, o basquetebol, a ginástica de manutenção, o judo, o futsal e novas atividades desportivas em que o clube cumpriu a sua enorme missão pública de ajudar a formar jovens. Ao Tramagal Sport União foi conferida a Medalha de Prata da cidade de Abrantes, a Medalha de Bons Serviços em 1997, por despacho do Secretário de Estado do Desporto. Foi reconhecido como entidade de utilidade pública em 31 de agosto de 2000. É ainda sócio honorário da Associação de Futebol de Santarém. O edifício sede do TSU estava em péssimo estado de conservação. A demolição era inevitável, pelo que era um imperativo construir uma nova sede. A nova sede foi formalmente inaugurada em 1 de maio de 2002, data em que o nosso clube fez 80 anos. Uma importante estrutura, propriedade do Tramagal Sport União, de apoio à vida social e ao Tramagal. Em 2017, o Tramagal Sport União concretizou a instalação de um relevado sintético no campo de jogos Comendador Eduardo Duarte Ferreira. O envolvimento da Federação Portuguesa de Futebol, a Associação de Futebol de Santarém, Câmara Municipal de Abrantes, Junta de Freguesia de Tramagal, associados e amigos do Tramagal Sport União tornaram real o sonho.